Hoje é dia 15 de outubro de 2020, dia do professor. Eu vi, recebi, li belíssimas mensagens sobre o nosso dia, sobre o dia do professor. No entanto, esta data não é recheada apenas de comemorações. Nesta mensagem, eu quero compartilhar algumas importantes inquietações, vividas pelo profissional da educação. Eu espero que você assista a este vídeo até o final. Vamos lá! Infelizmente, um sentimento vivido por muitos educadores é o sentimento do medo. O professor tem uma reticente elegância e acaba não compartilhando muito desses bastidores justamente por causa do medo. Uma vez que se ele divulgar, pode ser que uma escola ou outra o professor deixe de contratar aquele determinado serviço. Mas medo de quê? Muitos profissionais ainda, e eu não estou dizendo do sistema público de ensino, convivem com a fome. Como o educador convive com a fome? Bom, primeiro que, em princípio, é muito comum a escola que ainda não reserva um lanche para o professor. Um lanche, uma bolacha, uma fruta ou até mesmo um simples cafezinho. Essa é uma realidade muito dura e presente em muitas instituições privadas, as quais o dinheiro sobra bastante. Isso seria apenas uma forma de agradar ao cotidiano do profissional. Mas existem muitos profissionais da educação e, em determinados níveis, simplesmente a parte da liderança olha e diz assim, é uma peça muito simples de ser substituída e por isso muitos profissionais acabam nem dizendo sobre isso. Alguns até mesmo os mais, digamos, disciplinados conseguem organizar ali a sua nutrição, mas não é nada fácil. Entre livros, materiais, ainda ter que reservar a parte do seu lanche. Quando não muito também, a questão de ter um cafezinho para o professor sentir-se cada vez mais motivado. É uma dura realidade que muitos professores ainda ministram aula sentindo fome. Ah, mas isso é apenas um drama e tal, porque ele recebe muito... Não é muito bem, não. Hoje em dia nós sabemos que para o acesso a determinados bens materiais, a determinadas despesas, o professor precisa trabalhar excessivamente, sem ter tempo, por exemplo, de desenvolver uma atividade física, de desenvolver um determinado hobby. Muitos adentram na sua jornada de trabalho às 7 da manhã e vão parar às 22h30. Quantas vezes eu fiz isso em minha vida? É transformador, é agradável, existem excelentes pessoas no meio da educação. Sim, mas ainda falta muito humanismo. Por exemplo, em tempos pandêmicos, quantas pessoas optaram por deixar de pagar a escola? Claro, elas têm o direito de fazer isso. O consumidor tem o direito, mas quantas pessoas optaram por não pagar a mensalidade escolar e nem ao menos deixaram uma mensagem sobre a preocupação com o psicológico desse profissional da educação. Muitos profissionais, muitos colegas começarão o ano de 2021 sem qualquer tipo de esperança. Então, desejar um feliz dia do professor em 15 de outubro de 2020 pandêmico é um tanto quanto incompleto. Falta uma palavra de incentivo. Quantas vezes, por exemplo, até aqui no canal Mesma Língua, o fato de eu falar sobre um outro determinado tema que não seja o vídeo gratuito sobre gramática simplesmente gerou uma série de inquietações. Isso porque o professor ouve durante toda a sua carreira o seguinte: dê logo a sua aula, nós não queremos saber sobre nada do seu universo particular. É muito triste isso, é muito triste. Muitos até poderiam jogar a seguinte indagação, né? Ah, mas ele pode fazer outra coisa. Se está chateado, busque fazer outra coisa. É o que muita gente anda fazendo. Muitos profissionais da educação, por amarem determinada disciplina, amarem a língua portuguesa, a biologia, amarem a matemática, buscam a solução na internet, na produção do conteúdo e carreiras alternativas, as quais possam lhes dar um pouco mais de liberdade e menos a questão meramente capitalista da produtividade, mais humanismo em palavras mais simples. Ainda falta muito humanismo com o professor.
Diante de tudo isso, imagine, por exemplo, um profissional da redação, um professor de redação, que leve para a sua residência, e seja cobrado por isso, leve à sua residência 500, 600 textos, isso eu estou colocando um número mediano, e essa pessoa tenha 3, 4 dias para analisar essa quantidade de textos. Quando não é produtivo, há ainda a figura, normalmente, de um coordenador que não é professor de redação e não tem essa atividade de avaliação, não tem essa atividade de leitura, nem esse conhecimento sobre o processo avaliativo de uma redação, e ainda diz o seguinte, faltaram 50 textos. Ou, por exemplo, o senhor chegou atrasado tantos minutos tal dia. Não é por desleixo. Quando for por desleixo, é claro que o profissional deve cumprir e deve ali pagar aquilo que deve. Mas muitas vezes é por cansaço. Você provavelmente nunca viu seu professor reclamar, por exemplo, de ir ao banheiro. Mas muitos profissionais, às vezes, pelo tempo tão curto entre uma aula ou outra, acabam deixando para depois as necessidades fisiológicas, o que também é muito triste, porque o mínimo tempo de ausência de uma sala pode repercutir em um processo de avaliação por parte da instituição privada e esse professor será substituído. Ai do professor neste Brasil que tiver a coragem de expor determinado pedido, determinada reclamação pública. Afinal de contas, o professor não tem direito de fazer isso. Duríssima realidade. Eu me lembro, por exemplo, quantas vezes em 11 horas praticamente ininterruptas de gravação entre uma aula ou outra, não havia, por exemplo, às vezes a lanchonete não tinha determinada comida, determinado salgado, ou o café não estava, a rede de internet não funcionava, estava apenas ali e batia realmente o cansaço fisiológico, mas precisava estar ali, precisava cumprir aquela missão, precisava de fato honrar todo o compromisso. Porque as contas são altas, as obrigações são muitas e o professor literalmente tem que ser uma máquina do bom humor todos os dias. Não é assim, você sabe que não é assim. Você já passou por uma série de problemas, mas sabe que nós, educadores, estamos aqui de corpo e alma. Eu amo muito o que eu faço, mas por amar tudo o que eu faço, também eu não posso deixar de compartilhar o que é uma grande verdade nos nossos bastidores. O professor, no dia do professor, não quer apenas uma lembrancinha. Ele gostaria de uma palavra de incentivo, ele gostaria de humanismo, ele gostaria principalmente de algo chamado esperança. Então, neste momento, o que a nossa sociedade faz para a educação como um todo? A nossa sociedade está realmente a fim de, vamos usar o verbo aqui, financiar o futuro dos nossos professores ou não? Neste momento, a nossa sociedade simplesmente é pautada por um egoísmo e a educação privada é deixada de lado. Muitos imaginam que as escolas particulares, exclua a figura do empresário de escolas tradicionais, mas muita gente imagina que o professor de instituição privada está com a vida em plena vitória, a todo o vapor. Muitos professores de história não têm a possibilidade de conhecer o Egito. Isso é muito triste. Muitos desses professores estão literalmente afundados em uma vida psicológica sem nenhum tipo de suporte. Porque ele não pode dizer. Se ele disser sobre determinado problema, a escola vai simplesmente substituí-lo. Essa é a grande questão, não apenas da área da educação, mas na área da educação não deveria ser assim, porque está ali a professora, o professor, a fim de mudar uma série de vidas. As aulas começam muito cedo, acabam muito tarde, e esse profissional, em muitos momentos, só gostaria de um abraço, de uma palavra de incentivo. É o 15 de outubro mais difícil das últimas eras. Claro, por causa da pandemia, mas principalmente por causa do abandono material de finança, o abandono presencial à carreira do professor. Muitos
não dirão porque são excessivos na elegância. Mas vários profissionais deixarão a carreira da educação porque terão que literalmente pagar as contas e escolher um outro caminho. Isso é muito triste. Eu deixei uma mensagem no meu Instagram, lá, o @DiogoArraes, com uma frase: cuidemos dos nossos professores, cuidemos dos educadores, do seu filho, dos nossos sobrinhos, das nossas famílias. São esses educadores que vão voltar a paz no lar de muita gente. Espero que as palavras, todas essas palavras aqui, sejam usadas para uma boa reflexão. Professor não é máquina, é ser humano.